Hoje, quem vai fazer o tema para nós vai ser o nosso companheiro Samuel. E ele vai falar um tema bastante interessante aí. Os desafios aos cristãos dos novos tempos, né? Será que nós estamos passando por alguns desafios, né? E o Samuel vai dizer para nós quais são os desafios, então, que nós estamos passando. Então, como não tem mais muita coisa para falar, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai amantíssimo, a Jesus, nosso Mestre, a Francisco de Paula, guia e mentor dessa casa, e todos esses amigos que dirigem esse trabalho. Agradecemos pela oportunidade de podermos estar aqui atuando nesta segunda-feira, rogando também esses mentores amigos que possam envolver a todos nós, em especial o nosso companheiro Samuel, que vai desenvolver o tema para nós, e que ao sairmos daqui possamos sair mais enriquecidos do que quando chegamos. Sendo assim, nós agradecemos mais uma vez e pedimos permissão para iniciarmos nosso trabalho da noite. Que assim seja. Então, Samuel, a palavra é toda sua. Bom, boa noite a todos, aqueles que não pude cumprimentar. É um prazer de novo estar aqui também, como o Washington falou semana passada, também depois de 2 anos a mim, né? 2 anos e pouco, nem sei quanto tempo mais. E o que acontece? Esse tema, desafio dos cristãos novos tempos, né? Dos tempos atuais, nada mais é mais atual do que o que está acontecendo nessas semanas, né? Nós não vamos falar de uma coisa que a gente nem sabe exatamente o que está acontecendo. Por quê? Então vamos deixar bem claro uma coisa que é muito importante. Olha o nosso nível de responsabilidade. Nós, quando vemos aqui, vemos para buscar a paz, não para buscar a discórdia, não para dividir, mas para somar. E o que acontece? Eu, no ano de 2000, mais ou menos, no ano 2000, eu fiz da faculdade e daí estudei na USP e fiz uma matéria em especial, 2 aliás, que chama-se Relações Internacionais e Sistemas Internacionais. Tive um excelente professor, um dos melhores, que ele acabou implantando junto com outros o curso de Relações Internacionais na USP. E esse curso de Relações Internacionais fizeram o vestibular no ano 2002, já em 2003 já começou com graduação. É um curso, só para a pessoa saber o que é, ele pega matérias de história, um pouco de contabilidade, um pouco de economia, quando já tinha falado de contabilidade, um pouco de letras, pega um pouco de tudo, da área de humanas e um pouco de exatas, inclusive economia, que pertence também às ciências humanas. Mas por que eu estou falando isso? Porque nas guerras, falando hoje, 28 de fevereiro de 2022, a primeira vítima, que é uma frase que vocês devem ter escutado durante a semana toda, é a verdade. A primeira vítima é a verdade. O que está acontecendo, todo mundo está vendo. A dimensão, os não conhecemos. E quem conhece um pouco mais são os professores de relações internacionais, que essa ciência, por isso que eu estou falando disso, cresceu muito. Começou na década de 70 no Brasil e temos excelentes professores. Nas próprias entrevistas é bom a gente ver até opinião, porque eu fico assim impressionado, a qualidade, gente nova, com muita capacidade para abranger esse tema. E como a gente só sabe mais de um lado do que de outro, e a gente tem que ser que nem um juiz para nós mesmos, não vamos julgar os outros, mas antes de vamos escutar os 2 lados. Então, está muito no começo, é muita guerra de informação, a gente tem coisas que está na cara, que ninguém é cego, né? Mas não vamos nos envolver com isso. Mas vocês vão ver que o que nós vamos falar hoje tem também a ver com isso que o antes, que é a nossa sociedade. Quando esse curso lá estava se realizando, o grande problema do mundo era a globalização. O assunto, os empregos que saíam dos Estados Unidos iam para o México, do México ia partir para outros países, eram os problemas. Hoje, se a gente falar disso,
está todo mundo... isso é óbvio. A mão de obra mais barata está na Índia, está no Paquistão, aqui no Brasil está em alguns lugares mais pobres do Brasil. É óbvio. Então, o óbvio não era óbvio na época. Era uma luta. Mas eu lembro que esse professor falava assim, isso não vai parar. Isso vai acontecer, já vem acontecendo. Quando os descobridores partiram para os conquistadores, pode ser também chamado, partiram para as Américas, para lá, eles já começaram a plantar. De vez em quando foge essa palavra. Esse comércio, esse intercâmbio. E com esse intercâmbio cada vez mais, tudo chega mais rápido. A tecnologia nos chegou de uma maneira assim muito surpreendente. Vocês não vão achar alguma coisa que fala sobre o que está acontecendo hoje, a tecnologia. Se fala muito do Guerra nas Estrelas, às vezes daquele filme lá, algum desenho do Jetson, né? Que porque eles previram lá, alguma coisa assim, mas é muito mais do que isso. A gente achar que a tecnologia é um celular, veja o que vai acontecer já tem e vai chegar no Brasil também, já está chegando o 5G. A transformação tecnológica é muito grande. Mas e a moral? Cadê a moral? Como que fica a moral? A gente fala assim, alguém pode falar, o que está acontecendo no mundo é desafiador. Isso daí, nós temos que fazer alguma coisa, tal. Justo, com aquele que nós aprendemos no cristianismo, das nossas pessoas de bem do mundo inteiro, a gente vai ver o que pode fazer e ninguém pode se omitir dentro de si, nem que seja com uma prece. Agora, o que acontece? Se a gente analisar na época de Jesus, o que estava acontecendo, vamos fazer uma breve recordação. Eu falei recordação, porque todos nós sabemos disso. Por exemplo, o exemplo de fé. O maior exemplo de fé que Jesus fala, que nenhum lugar de Israel ele encontrou um exemplo de tanta fé quanto aquele centurião romano que pediu para o seu empregado, seu criado, a saúde, que ele estava paralítico numa cama e passando por diversas dores, e ele não tinha como socorrer. Ele falou assim, Jesus falou assim, vamos lá. E ele falou, não, minha casa não é digna de receber, mas se você, mestre, né, eu não sei exatamente agora a palavra, que fala assim, se vós mandar os os discípulos, no caso os anjos, né, como queiram, os espíritos protetores, com certeza ele vai ser curado, porque assim como obedeço acima de mim, que não seria o governador de Roma e acima de tudo o imperador do Império Romano, ele também tinha seus comandados. Ele falou assim, assim como eu posso falar, vá à direita e os soldados vão, ele fala assim, e vá à esquerda e outros vão, Jesus também poderia fazer isso, ele pede para Jesus fazer, e Jesus fala, ele já está curado. E ele falou assim, nenhum lugar de Israel eu vi tanta fé quanto nessa pessoa, né, nesse ser humano. Agora, o que não é muito abordado, mas os tempos recentes, para os cristãos agora, e para as pessoas de bem de modo geral, é o seguinte, quem é o centurião? O centurião, como todo mundo sabe, né, a maioria, ele que comanda um bloco de 100 pessoas, 100 soldados. O local que estava, em Cafarnaum, perto da foz do Rio Jordão. Quem nos relata? Lucas. Quem é Lucas? É médico. Então, pelo poder que tinha o centurião, como Caio Barchútios prudentemente nos fala, ele já teria corrido atrás de outras pessoas. Se tivesse como pegar um médico da região, teria solucionado o problema. Mas os médicos não conseguiram. Ele, com a fé e vendo Jesus, e sabendo da sua obra, suas curas, procurou humildemente. Era o homem mais importante da região. Era o representante do governo
Abaixo, só o governador. Desculpa, acima dele só o governador, né? E acima o imperador. Mas acontece ter mais um detalhe. Quem é o centurião? O centurião é o que ocupa a Judéia. É a pessoa que está ocupando o Estado. É o que vem trazer. Jesus não mistura as coisas. Jesus vê o homem. Jesus não está preocupado se ele era pessoa, se era um escravo, um criado, ele atende a todos. Tanto é que no livro Há 2000 anos, né? Acho que muita gente já leu e sabe que, por exemplo, a Lívia, ela se veste de roupas mais simples para poder se aproximar de Jesus, porque a figura dela romana causaria o tumulto. Por quê? Não que as pessoas iam talvez roubar ou fazer, não. Então aí a gente já vê ocupação e Jesus não se intromete nessa parte. Na outra parte, no tentaram Jesus falou, dai a de César o que é de César. O que está nessa medalha? O que está? É César. Dai a César o que é de César. Ele não mistura, cumpra suas partes. É lógico que, como diz a malícia, queria que dos judeus, daqueles que estavam lá, né, os maus judeus, estavam querendo perder Jesus, para lhe dar problema com o Império Romano. E ele não. Logicamente que Jesus, já sabendo, os evangelhos fala, sabendo da malícia, da maldade, né? Então, e tem outra parte. Vamos recordando. O samaritano. Então, também naquela passagem lá, de Lucas também, que Jesus conta, porque ele conta essa parte para os discípulos e a quem questionava ele, que exemplo de caridade, né? Quem fez mais caridade? Quem ajudou mais o próximo? Que no caso, o viajante, o sacerdote, saindo de Jerusalém a caminho de Jericó, encontra no caminho uma pessoa que tinha sido roubada, agredida, caída, estava lá caída, tinha roubado seus pertences e estava enfermo, não tinha como se locomover, não tinha condições sozinho de sair daquele local. E o que ocorre? A gente lembrando-nos de todos, o sacerdote viu, olhou e passou. Talvez tivesse preocupações, compromissos, né? E não teria condições, né? Aí Jesus dá outro, um levita, alguém que conhece profundamente as leis. Porque é engraçado que ele fala sacerdote e levita. Se a gente analisar, talvez assim, o sacerdote está trabalhando direto com o público, com os fiéis. O levita está mais no estudo da lei. Você vê que não é a mesma coisa. E o levita também faz a mesma coisa. Olha, passa, mas tem que seguir o seu caminho. E chega o samaritano. O samaritano vê, para, socorre, passa o óleo, que era a técnica de cura, né? O vinho, põe no seu cavalo, leva uma hospedaria, fica à noite, dá os 2 denários e fala, o que precisar mais eu vou voltar e vou trazer. Cura desse homem. Quem era o samaritano? O samaritano não é de Israel. É a pessoa que é desprezada, que eles são cheios de pecado, eles são misturados, é um judeu misturado com outros povos. Não é bom. Então Jesus, e tem outra passagem samaritana também, que dá água para Jesus, tal, daquela fonte, né? Então, esses são partes. E outra, vamos falar de outra? Vamos lembrar que são várias, né? Jesus dá exemplos todos. Na cruz, ele ficou do lado de quem? De 2 ladrões. Ou seja, para a gente se situar como história, na história, no contexto, ladrões. Então, a gente sabia que tinha muitos ladrões na época. Hoje nós temos também. Existe segurança? Os romanos tentavam implementar segurança, mas não dá para fazer milagre. Porque a ideia deles é realmente também proteger, porque eles tinham que proteger o povo e proteger a sua riqueza e desenvolver o negócio. Outra coisa, quem é que vai depois, que vê a primeira pessoa depois que ele tinha sido crucificado, 3 dias depois? Maria Madalena. Também. Então, ou seja, Jesus nos mostra na sua vida
que se a gente tivesse que escolher uma pessoa, provavelmente a maioria de nós ia escolher errado. A gente ia escolher os sacerdotes como exemplos, ia escolher a mulher mais virtuosa que a gente achasse. A gente não chamaria o samaritano, mas comerciantes judeus mesmo. E até lembrando mais uma, só que essa também é bastante interessante, quando Jesus adentra com seus discípulos em Jericó, ele chama para acolher ele na sua casa? Foi Zaqueu, o cobrador de impostos. E lembramos que Zaqueu falou, quando Jesus na sua casa fala assim, eu darei tudo, metade que eu tenho para os pobres, metade que eu tenho tudo para os pobres. E dos que eu prejudiquei, eu darei 4 vezes mais. Também, quem era Zaqueu? Cobrador de impostos. O Império Romano na época, com Otávio Augusto, deu aos judeus, pelo ter apoiado, e ele gostou dos judeus, porque ele é poderoso, ele poderia fazer com outros povos, com os judeus, o mesmo que ele fez com os outros povos. Ele deu a liberdade religiosa, sabendo do estilo do povo, tudo, ele viu que era também mais inteligente, ele dá a liberdade religiosa, porque todos os outros povos tinham que prestar homenagem, cultuar, porque o imperador romano é como um deus. Eles podiam cultuar qualquer povo, qualquer deus do seu povo, tal, mas o judeu foi liberado dessa prática. Os cristãos, que era confundido com os judeus, se liberaram por muito tempo dessa prática, porque as primeiras perseguições aos judeus não foram feitas pelo romano, foram feitas pelos próprios judeus. Quem é a primeira vítima, primeiro mártir? Estevão, foi tirado do pé, lapidado, que se fala, né? Então, ou seja, a gente tem exemplos. Por que estou falando isso daí? Porque nós vivemos numa sociedade, hoje, mais acima de tudo, que nós procuramos, assim, a sociedade, individualmente não estamos falando daqui, dizendo a sociedade aqui fora, que às vezes a gente se insere muitas vezes nessa onda, outras vezes não, tomara que ninguém se inserisse, no sistema de cancelamento, reproduzir notícias ruins sem verificar. Então, a primeira coisa que o ser humano precisa, uma das primeiras coisas, é ser tratado, uma das primeiras, né? Lógico que precisamos da água, do alimento, de tudo, mas na sociedade, ser tratado com dignidade. Quando você acha que a pessoa fez alguma coisa errada, ou não concorda com aquele pensamento, você muitas vezes está tirando a dignidade daquela pessoa. Porque aquela pessoa está sendo jogada para baixo, coisa que ela nunca fez assim, não fez nada às vezes para merecer aquilo lá, porque muitas vezes nem verdade não é. A gente já cansou de ver coisas que foram atribuídas, principalmente essas pessoas famosas, e depois fala, não é bem assim, não foi nada disso. Foi exatamente o contrário. Mas existem pessoas também que cometem erros. Então vamos também ser inocentes, né? Nesse ponto. Mas, se Jesus não criticou aqueles, usou esses como exemplo, é para a gente refletir. E o que acontece? O Divaldo Pereira Franco, e que ele fala uma coisa muito interessante, que muitas vezes, usando o lado de psicologia, a gente tem nossos problemas. Para a sociedade, nós gostamos de parecer uma coisa que muitas vezes nós não somos. E quando tem alguma coisa que desassocia que é nosso conceito de achar as coisas, nós tendemos a criticá-los. Não é todo mundo, lógico, estou dizendo a sociedade como sempre, estamos na nossa sociedade de hoje. Pessoas que aqui no Brasil, quase 90, sei lá quantos % são cristãos. O número de ateus é muito pouco, de outras religiões aqui no Brasil é muito pouco. Então, de modo geral, somos cristãos. Então, nós temos essa tendência. Agora, quando nós não somos aceitos, todos nós, muitas vezes, temos nossa verdade. E realmente a gente acredita, senão não era a nossa verdade. Mas será que a nossa verdade é realmente a verdade? Se nós somos espíritos perfeitos, nós não somos espírito perfeito. Então, como que a gente pode afirmar que categoricamente aquilo lá, aquele ponto de vista é o melhor? Então, na nossa vida, a gente
vai se socorrer constantemente de pessoas, acho que quanto mais deve, mais precisa socorrer, de pessoas que a gente nem imagina. Um exemplo, uma vez, uma coisa bem assim simples, um carro que eu estava trocando a roda, numa praça, perto da minha casa, o macaco escorregou, inocência minha, não protegi direito, aí fiquei segurando o cara, era um domingo à tarde, não passava uma pessoa. Quem precisou me socorrer? Uma criança. Pedi para o menino de uns 6 anos, 7 anos, que morava perto lá, acho que foi jogar bola, caiu ali, alguma coisa assim. Nem lembro direito. Nem sei quem é o menino hoje. Sei que era o menino. A gente esquece facilmente do rosto de quem ajuda a gente. Eu falei assim, por favor, você consegue pegar aquela pedra? Porque está escorregando o carro, vai bater a roda lá, aquela externa, né? Vai cair no chão. Está escorregando. Eu não dá para me soltar e pegar. A criança foi lá e me ajudou. Eu peguei com isso aqui, lógico. Aí consegui. Aí fui na minha casa, chamei outro familiar e me ajudou lá. Uma criança me ajudou. Será que aquela criança não foi providencial, está lá? Porque ela não estava, não tinha ninguém. Deus pode ter ajudado, sei lá, alguma coisa, porque quem nunca, coisa tão simples, quem nunca ficou sem dinheiro? Ou por causa de um assalto, ou por causa de uma perda, ou por causa de outra confusão, pode ter sido o esquecimento da carteira em casa. E você é obrigado a pedir dinheiro para as pessoas e você pede, porque a necessidade para a gente pedir. E porque não dá, por exemplo, se você tem que nem um compromisso, uma vez eu peguei, eu tinha escola, tinha prova, fui andando, falando, não vou conseguir andar, já estou andando 1 hora. Cheguei, parei, pedi para um japonês, dono de uma relojoaria, lá na Rua Belém, e ele, na hora, me deu dinheiro. E eu falei que ia voltar para devolver. Não, de jeito nenhum. Mas, e quantas vezes as pessoas pedem para a gente, e a gente fala não. Porque a gente acha que já é um dependente químico e tal. Às vezes realmente está evidente que é, né? Pela história, nós também não somos inocentes. Mas vamos usar, às vezes, o bom senso e lembrar que a gente, se realmente, né, já sempre deixa um dinheirinho assim, bem pouquinho, assim em outro bolso, alguma coisinha assim, porque de repente, às vezes pode ser necessidade mesmo. E a gente vai ser tocado? Pode ser. Então, é chato, é horrível, mas é humilhação. É humilhação. E a gente tem que aprender a engolir o orgulho. Então, se nunca ninguém passou por aí de sorte, mas isso é na saúde. Nós constantemente, nós recebemos ajuda que não é solicitada. Por exemplo, um vendedor está para vender, para ser simpático. Muitas vezes eles vão além da simpatia. Eles são altamente. Um exemplo que eu acho que para mim foi muito marcante. Por exemplo, a minha tia de idade quis ir no restaurante 4 quarteirões lá na Praia Grande sozinha. Mas na volta começou e ela não tinha uma cadeira para sentar. Aí tinha uma loja. A mulher imediatamente, por favor, senta aqui nesse. É tudo sofá caro, não era coisa barata. Senta aqui, fica aqui, descansa. Depois você vai. Aí eu ia pegar o carro em casa, lá na casa, mas não precisou. Depois ela descansou e conseguiu ir. A pessoa mesmo se prontifica. Ela não tinha obrigação. Mas isso é uma coisa simples? Porque você... Não, mas olha, eu falo para vocês, não estou falando como eu sou funcionário público, eu vejo muitos colegas fazerem muito mais que se pede. Infelizmente, em algum momento, a gente vê falhas também. E a gente pega nas reuniões, no lugar próprio, né, são debatidos, porque é inadmissível coisas acontecerem, mas isso no lugar próprio. Mas, constantemente, as pessoas... Tem gente que faz muito mais do que se pede. Mas a sociedade é assim, porque as pessoas, em geral, são boas. As pessoas querem o nosso bem. Nós queremos o bem da humanidade. E por que a gente, às vezes, se deixa levar por uma crítica gratuita, que a gente nem tem certeza? Isso não é da gente. Se a gente depois analisar, fala, meu Deus, por que eu fiz isso com aquela pessoa? Nossos problemas internos, que vêm às vezes de outras existências, o problema de ser aceito. Se as pessoas não me aceitam, se cada um de nós não somos aceitos do jeito que nós somos, paciência. Deus sabe que a gente está tentando fazer o melhor. Nossas dificuldades são imensas. Muita gente vê que a gente erra,
Mas só Deus sabe o que a gente faz para não errar. Isso é todos nós, uns mais, outros menos. Então, esse negócio do cancelamento que a gente vê muito hoje, do julgamento, uma guerra, um soldado, ele pode simplesmente errar o tiro. Só ele vai saber. Ele e Deus sabe que ele errou o tiro. Errou o tiro propositalmente, porque ele viu um ser humano também lá. Por mais lavagem cerebral que as coisas façam, a gente não pode julgar todos iguais. E no caso, vou supor, houve grandes conquistadores na Terra. E os conquistadores, muitas vezes, grandes deles sobreviveram. Eles não lutaram até o fim. Muitos dos seus soldados lutaram até o fim. Não estou criticando nenhum, mas estou dando como exemplo até muitas vezes de inteligência deles, salvando o seu povo. Vamos lembrar que em Paris existe o Arco do Triunfo. A Champs-Élysées, né, passa, lá está o Arco do Triunfo. Eles celebram as vitórias de Napoleão, que foram muitas. Acontece que nós sabemos que Napoleão foi preso e acabou falecendo. Uma controvérsia se poderia ter sido morte natural, provavelmente por envenenamento, por outro motivo, em Santa Helena, na ilha de Santa Helena, na prisão dele. Então, todo mundo vê o Arco do Triunfo, mas isso não foi o fim. Ele salvou a França, se a gente analisar. Porque se todo francês fosse defendê-lo até o último homem, não existiria a França. Então, aí por isso que é bom escutar professores de relações internacionais. As coisas é muito mais complicada, muito mais profunda do que a gente. A gente, como muitas vezes leigo, tal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas mesmo a gente não faz. Geralmente manda fazer, né? Você quer lutar? Então eu te ajudo, dá umas armas aí para esse. Vai, luta aí. Ou seja, o que ele está ajudando? Nós temos que ajudar na paz, procurar todos os elementos pela paz. Isso que a gente faz? Nós somos um país de paz, que desde o primeiro presidente da ONU, né, o Oswaldo Aranha, sempre, que foi um dos mais baluartes, sempre nós tivemos posição de paz. E assim o Brasil vai sempre ter a posição de paz. Não pode ser diferente. E nós, muito mais ainda como cristãos redivivos, que somos aqui, que tentamos valorizar aquele cristianismo mais puro, mais antigo, e essa é a ideia, né? Nós também temos esse pensamento, sempre a paz. Nós não temos que ter ódio daquele povo X ou Y, porque os nossos irmãos que estão naquela condição ou naquela condição, todos vão responder pelos seus atos, não há a menor dúvida. E sempre a paz venceu. Não existe nenhum conflito que permaneceu por muito tempo e sempre. Não existe. Ou o povo realmente teimou e acabou, ou então houve oportunidades, houve a reconciliação, e aquele está. Tem gente, veteranos do Vietnã, que se surpreende, né? Que ainda existe veteranos do Vietnã. E ele se surpreende porque por que os Estados Unidos, e tudo que aconteceu depois, se uniu com o Vietnã? Economicamente, recebeu e tal. Porque a guerra passa. É como os políticos. Os políticos se unem. Aquele que abraça um lado, ele pode correr o risco de ser um tolo. Porque os interesses econômicos são muito maiores, os interesses políticos são maiores. Mas, acima de tudo, nosso lado, nós temos que ver o ser humano. Existe o ser humano dos dois lados, todos os lados. E lá no passado, o Vietcong, os vietnamitas do Sul, se uniram, sofreram. Os cristãos em Roma sofreram. A Igreja Católica, na Revolução Francesa, sofreu muito. Os poderosos estavam do lado da nobreza e tal. Mas quem sofreu, grande parte da igreja, também foi os pequenos.
o baixo clero, tiveram que fugir, tiveram que ir para os Estados Unidos, tiveram que ir para o Canadá, tiveram que ir algum para a Espanha, outro para... Você teve que fugir, porque a intolerância religiosa era enorme. Por que eu estou falando isso? Porque nesse povo de hoje, que está tendo conflito, os dois são povos irmãos. O judeu com o palestino viveram sempre em paz. Historicamente viveram em paz. Os conflitos surgiram por causa de determinações que, erradas, provavelmente, ambições de alguns, justificativa de perdas para outros. Então, mas eles são irmãos. São povos semitas, são povos que conviveram centenas de anos juntos. Centenas, séculos. O povo inglês, ele foi rival da França por muito tempo. Há muito tempo que às vezes tem uma rivalidade assim, mais por causa da língua, de outros costumes, mas são todos, a Europa, de modo geral, está junta. Então, ou seja, o brasileiro tem rivalidade com o argentino no futebol, em alguma coisa. É um povo irmão. A gente vai na Argentina, quem vai lá, eles adoram o povo brasileiro. Eles adoram. É nós que temos, às vezes, algum caso de rivalidade de futebol, coisa coisa da gente, de brincadeira, falaram alguma coisa, mas, em geral, eles adoram o brasileiro. Isso, conheço gente que viajou pela toda a Argentina, foi para o Chile, de moto e tudo. Eles falaram assim, nossa, eu tinha uma imagem tão diferente. Como eu achava que... mas é a imagem que os povos constroem. Eu tenho mais uns 5 minutos, 10 minutos, é isso? Pode falar. Tá, então, e no caso, voltando ainda, porque essa é a parte principal que eu queria situar, o desafio hoje é de você ter uma informação e você, primeira coisa, saber se aquilo é verdade. A gente não podemos acreditar realmente em tudo aquilo que se vê. Existem pessoas, no mundo inteiro, e o mundo inteiro está dividido, assim, entre aspas, o mundo inteiro eu estou falando, muita parte das nações. É na Argentina, aqui no Brasil, é nos Estados Unidos, é na França, é na Alemanha. Como você sabe que isso? Pelas divergências políticas, tanto um do lado do outro. Mas o ser humano é dividido, ninguém é igual. Se você pegar gêmeos idênticos, as experiências dele vão ser diferentes. Os gostos dele vão ser diferentes. Por exemplo, se a gente for num restaurante, uma coisa tão simples, que quem teve oportunidade, a sorte, porque às vezes chega uma sorte, uma oportunidade, de ter comida tudo quanto é tipo. Independente, você não vai pagar, aquilo é de graça. Você tem massas, vários tipos, você tem frios, você tem carnes, você tem saladas, você tem a variedade, tem até bebidas. Um café da manhã diferente. Cada pessoa vai pegar uma comida diferente. Você não vai achar um prato igual. Ah, mas aquele pegou lá, porque ele nunca viu aquilo lá, então ele pegou aquilo lá para experimentar. Ah, tudo bem, então pegamos um restaurante simples, mais simples, que não seja por quilo, porque o restaurante por quilo, a pessoa vai pegar o mais leve. E aí coincide. Também tem diferença. Quando não se olha preço, não se olha, você vai pegar o que você quer comer, aí já falou uma vez aqui há muito tempo, se tem teses. Ah, mas é porque o nosso subconsciente determina o que você precisa. Se você precisa mais de ferro, então você vai pegar mais esse alimento. Se você está com um problema desse, de digestão ruim, você vai pegar mais o ácido. Pode ser, às vezes, pela própria consciência, mas não pelo subconsciente. Conscientemente, você sabe que aquela comida é melhor. A verdade é que a cultura influencia. Isso é verdade, mas ela influencia até um certo ponto. O fato de, por exemplo, você ter certos hábitos vai favorecer naquele povo, naquela comunidade, um hábito de alimentar. Então, começamos aí, coisas simples. Nos esportes, as pessoas têm gosto diferente. Um adora um esporte, o outro acha aquele super enfadonho.
Tem gente que não gosta de esportes individuais, como tênis. Tem gente que só gosta de esportes coletivos. Então, música. Agora, por que a gente vai querer que uma pessoa pense da mesma forma se nós estamos em graus diferentes disso? A pessoa pode estar muito melhor que eu. Pode ser que ela teve experiências na vida que nós não tivemos. Nós não tivemos essa experiência. Então, a gente já pega mais rápido no julgamento. Ou até, por exemplo, a gente está sempre aprendendo. Aquilo que, por exemplo, eu tive a experiência, que eu já falei algumas vezes, de ver a minha tia, pela necessidade extrema, não ter, precisa de 2 pessoas para cuidar, porque ela fraturou a bacia, a cabeça não ajudava, o corpo não ajudava, ela precisava de 2 pessoas, e teve que ir para uma casa de apoio, embora que todo dia a gente estivesse lá, todo dia a gente ia lá, se a gente não ia lá, outro ia, mais 2 pessoas, até a própria pessoa falou assim, olha, nós nunca vimos aqui nessa casa, né, em outra não, uma família que nem vocês. Se nenhuma pessoa tem isso. Eu falei assim, porque a minha família também é grande, né? Porque às vezes tem pessoa que não tem condições também. Tem pessoas que não vai porque não é que não quer, não pode, não tem condições. Então não dá para generalizar. Por outro lado, eu tive que engolir, porque eu mesmo falava mal disso. Eu tive que engolir. Que eu falei assim, como que tenho coragem de deixar uma pessoa idosa numa casa de apoio? Só que eu fui em uma casa de idosos, que os idosos andavam, que os idosos conversavam, a maioria, estavam lúcidos. Eu visitei algumas casas de idosos, mas eu não tinha tido a experiência de ver um monte de gente com condições de total dependência dos outros. Porque para a gente ajudar até alguém doente na casa, você tem que fazer um curso. Você pode ajudar a prejudicar a pessoa. Então, eu tive que aprender muita coisa. E nós, espero ajudar, né? Que eu ponho comigo mesmo, vamos ver se dá tempo, né? Porque a própria pandemia até isso atrapalhou. Porque as pessoas que eram voluntárias nos hospitais tiveram que sair. E não fui voluntário no hospital, pelo amor de Deus. Gostaria de tirar uma semana para trabalhar como voluntário, que eu estava indo atrás. Então, não quero, isso é promessa, não vale nada. Ó, prometer, ó, não vou beber, não vou comer demais, isso é uma coisa que eu gostaria. Não tem mérito nenhum de falar isso, mas existe isso. Então, é uma coisa que, tomara a Deus que a gente possa, quando voltar, né? É uma coisa que é interessante para as pessoas. É uma coisa até que às vezes nem a pessoa pode fazer, mesmo ela querendo, porque se é uma pessoa que tem problemas de saúde grave, ela não vai poder ajudar. Porque ela é o sistema imunológico dela, a dificuldade não permite nem que ela ajude. É como doar sangue. Você pode doar sangue, então você doe. Porque vai chegar um momento da vida que você não vai poder mais doar sangue. Pela idade tua, por alguma doença, por alguma coisa assim, até uma febre amarela, mesmo outra doença, se eu não estou enganado, você jamais, uma pessoa que tem diabetes, dependendo do grau, se for no começo, um nível muito leve, você não vai poder doar sangue. Então, espero que eu não esteja enganado falando isso daí, mas tem que consultar os médicos, né? E nem a gente não faz aquilo que quer, muitas vezes. A gente tem que fazer aquilo que quer na hora que pode. E não deixe, porque às vezes não vai dar tempo. E a gente julgar os outros, cancelar os outros, viver nesse mundo, a gente depois, quando a gente repassar uma mentira para os outros e ver uma coisa, só para finalizar, assim, teve um problema de uma viagem na minha família, precisava receber uma pessoa, e foi alguém lá, e eu falei assim, olha, aquela pessoa lá, minha ex-noiva, né? Ela falou que essa pessoa ia receber assim, 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 puxa vida, ele não está aí, agora eu estou apavorado aqui, o que eu vou fazer? Eu falei assim, eu sou aquela pessoa, sou eu que estou aqui. Aí você está aqui? Mas ela houve uma confusão, na verdade não era bem isso. Ela trocou as coisas. Então, gente, eu julgando assim, falando mal de uma pessoa para ela. Falando mal para ela, pensando... E, na verdade, não era verdade. Então, a gente, cuidado com o julgamento, meu pessoal. Eu falo por mim, coisa simples, e falando por todos nós. Porque a gente julgar alguém é que nem a calúnia. A calúnia não tem conserto. Se alguém, que é como eu falo, você pegar um monte de panfletos e espalhar no alto de uma igreja, de uma torre. Aí você tenta recuperar os panfletos. Você vai pegar vários, mas você não recupera todos. Aquilo vai ficar como verdade em muitos lugares.
E isso não é bom para a gente, não é bom para os outros. Se a gente tiver que falar, vamos falar bem. Se a gente não puder falar bem, a gente vê que é verdade, às vezes vale a pena silenciar. É difícil? Mas se a gente está aqui no centro é fácil. É muito fácil a gente silenciar, lembrar de Jesus, mas às vezes no dia a dia, nossos instintos de tantas encarnações acabam prevalecendo. E a gente acaba... Aí depois que você fez negócio, pôs no celular, falou, gravou, ficou, não tem mais jeito. Aí, desculpa, não é bem assim. Eu acho que todos nós merecemos nosso maior respeito, porque todas as pessoas aqui são diferentes, todos nós aqui, todos. Tem melhor, tem pouco pior, tem muito melhor e não sei, tomara, graças a Deus, não tem muito pior. Mas todos estamos mais ou menos vivendo assim. E todos nós podemos nos ajudar. Quem sabe, aqui fora, a pessoa que vai me ajudar é a pessoa que talvez, como já aconteceu em outros, não vale a pena falar, também. Pessoa que ninguém esperava, é aquela pessoa que ajudou. E aquela pessoa que estava do meu lado, mas justamente eu tenho compromisso, eu tenho medo disso, eu não posso ir no hospital. Dá uma desculpa. Ela é amiga, mas na hora que você precisou dela, ela não é. Então, vamos ser amigos dos outros e ajudar os outros. Não vamos perder a oportunidade de ajudar. É assim, muito obrigado. Um tremendo desafio pela frente, né? Emmanuel diz que quando a gente conhece 5 minutos do Evangelho, a gente nunca mais é o mesmo. A gente nunca mais pode dizer, eu sou ignorante. Porque o Evangelho nos força a fazer uma mudança, né? A ir para frente. E eu acho que é muito legal quando a gente tem essa capacidade de poder olhar tudo que está acontecendo ao nosso redor e a gente sente uma pressão, sente uma angústia muito grande, muitas vezes da gente presenciar determinadas coisas e não poder fazer nada. Não poder fazer nada entre parênteses. Como o Samuel disse muito bem, a gente pode fazer uma prece. E os Espíritos nos ensinam que quanto mais pessoas reunidas em prece, a vibração ela é cada vez maior. Eu acho que tirando a Cris aqui, que é a mais novinha, todo mundo acho que passou por isso, né? Antigamente tinha um programa, não sei se tem ainda hoje, 6 horas da tarde, os caras, todo mundo ligava o rádio, colocava um copo de água em cima do copo do rádio, né? 6 horas, Ave Maria. E todo mundo silenciava para fazer uma prece de uma Ave Maria e, né, pedir para que benzisse aquela água e pedir por pessoas. A gente não sabia o valor que tinha esse momento, esses 5 minutinhos, 6 horas, Ave Maria. E quanto isso faz falta na nossa vida. Então nós sempre podemos fazer alguma coisa assim. Podemos pelo menos, como o Samuel disse, vibrar positivamente. Procurar levar a nossa vida, conduzir a nossa vida de uma forma em que a gente possa acrescentar mais do que tirar, né? Então eu acho que se a gente fizer esse papel, que se cada um de nós conseguir fazer um pouquinho, nós já estaremos fazendo alguma coisa, né? Então, muito obrigado, viu, Samuel? Nós vamos então passando agora para as irradiações. Nós já estamos falando em radiação e joguei a peteca para a Silvia agora, né, Silvinha? Nós vamos acompanhando então a Silvia nas irradiações, que a Silvia, ela é poderosa, até essa mulher quando vibra é danada, tem uma força. Vamos lá, Silvinha.